Oi, pessoal. Hoje eu estou numa dinâmica diferente. Estou recebendo 3 amigos queridos aqui em casa para um bate-papo, para uma reunião. E nós resolvemos abrir essa reunião a vocês, porque nós começamos a falar sobre os nossos propósitos, sobre o que nos fez olhar para a medicina, para a vida de uma outra forma, de um outro ângulo, e o que nos fez dar um passo além, ir além, sair do convencional e entrar na odontologia, na medicina integrativa, nas práticas terapêuticas. Tá? Então eu vou apresentar cada um deles e vou passar o microfone para que eles possam também se apresentar, falar um pouquinho melhor. Tá? Vou começar com a Alessandra. A Alessandra é dentista, ela é dentista integrativa. A doutora Valéria é médica integrativa e o Lucandro, ele é terapeuta integrativo, ele trabalha com respiração consciente. Vou passar o microfone para a Alessandra para ela poder se apresentar, falar um pouquinho mais sobre a prática dela. Boa tarde, eu sou a Alessandra, eu sou dentista integrativa. Minha atuação hoje, ela passeia um pouco pelo olhar da medicina chinesa, da odontologia neurofocal, onde a gente traz a relação dos dentes com o corpo, um pouquinho da leitura emocional também, né, de como as emoções podem refletir também dentro da saúde bucal e de como a saúde bucal responde a emoções, um pouquinho da odontologia dita biológica, né, que busca trazer tratamentos mais biocompatíveis e que possam trazer menos consequências danosas para o corpo de cada pessoa. Passei um pouco para... Hoje a gente fala um oral detox, né, que é uma limpeza da boca para ajudar nos processos de doença já estabelecido, né, de tentar ajudar o corpo a achar esse ponto de equilíbrio. E estou aqui aprendendo muito com os olhares, a gente vai expandindo, vai aumentando, vai ampliando o olhar, né? Então vamos contribuir com esse papo aí de forma construtiva. Muito bom. Obrigada, Alessandra. Boa tarde, eu sou Valéria Lino, sou geriatra e há mais ou menos 15 anos eu me tornei médica integrativa sem saber que era integrativa, porque eu comecei pela ortomolecular, pela ozonioterapia, fotobiomodulação, fitoterapia clínica e outras práticas que a gente não aprende na faculdade, mas que a vida veio trazendo. E o nosso olhar para o paciente hoje, ele é um olhar que envolve a parte espiritual, a parte mental, emocional e a física. A doença começa no espiritual e se manifesta no físico. Então a gente tem que tratar tudo ao mesmo tempo. E por isso que a gente precisa de tratar a parte emocional, energética, a boca, o físico e tudo mais. Por isso eu estou aqui também nesse grupo, aprendendo com essas pessoas, com esses colegas maravilhosos. E vamos trocar um pouquinho com vocês. Me chamo Lucandro, trabalho com uma técnica de respiração consciente de energia. Eu fiz algumas formações ao longo dessa caminhada profissional e eu resolvi parar na respiração porque eu acho que é onde começa tudo, né? Então, ela reflete todo um estado mental, emocional, vibracional do ser humano. Então, quando a gente está nervoso, a respiração acelera, né? Quando está com raiva, tensiona na região da garganta. Quando a gente está com ansiedade, ela descompassa. Quando a gente está com desânimo, depressão, tem um arrasto no início da inalação, né? Se a gente está com medo, tem uma retenção entre a inalação e a exalação. Enfim, todo um quadro que... Você quer... Não? Todo um quadro que reflete algo que a gente está trazendo aqui, que vai desde de percepções mais sutis até estados mentais, emocionais, que impactam também nessa questão da estrutura dentária e da estrutura orgânica como um todo, né? Então, o quanto é importante o ser humano compreender
desde algo mais simples, questões sutis, mas também entender que não existe uma fragmentação, sim existe uma totalidade, e é isso que a gente vai começar a conversar aqui, né, nesse bate-papo. Então, para mim é uma honra, uma alegria estar com vocês aqui. Tá? Para complementar, eu trabalho também com a ciência do início da vida. Tá? Tudo que nós somos hoje, desde a pré-concepção, concepção, gestação, parto, aleitamento, primeira infância, que é 3 anos e meio, podendo se estender até a segunda infância, que é 7 anos e meio, determina quem somos como adulto. É um fractal, uma repetição que vai acontecendo, que vai inclusive desencadear quadros sintomáticos, que a gente chamaria de quadros patológicos. Né? Junto também com a ciência iniciática, que é um estudo mais antigo, onde tem um propósito de fazer com que o ser humano seja melhor para si e para o mundo. Tá? Junto com outras ramificações, mas a base é a sabedoria do corpo, onde o que a gente entenderia como um quadro de adoecimento, na verdade tem uma mensagem profunda, né? Como minhas queridas companheiras trouxeram, uma mensagem profunda do ser, pedindo para ser vista. Né? O Joseph Campbell fala que a caverna que a gente mais teme entrar esconde o nosso maior tesouro. Então, de alguma forma, esse quadro que a gente entende ali de saúde é um convite profundo e, inclusive, me emociona isso porque o que, de repente, a gente está querendo fugir, às vezes com o processo de uma analgesia, de uma questão rápida para solucionar, lógico. A gente precisa também de uma certa preparação para a gente conseguir olhar para algumas questões mais profundas, mas é sempre um convite para a gente ser melhor, para a gente e para o mundo. Então, é isso. Espero que vocês estejam gostando de eu ter aberto aqui essa nossa conversa para vocês, e que vocês possam aproveitar junto conosco o que o Lussandro vai proporcionar para a gente aqui agora. Que não sabemos, mas... Não sabemos o que será, mas estamos aqui prontas para receber. E a intenção, na verdade, é a gente sair um pouco dessa tensão, né, que a gente acaba tendo aqui, porque é algo muito íntimo, né, esse encontro. Então, como a Ingrid bem falou, a Ingrid e o Alberto estão abrindo aqui a casa deles para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, para a gente, como todos nós aqui, comungamos de um mesmo pensamento, né, que é sermos melhor para nós mesmos e para o mundo também, para as pessoas que estão à nossa volta. Né. Então, é importante que a gente possa realmente, vocês possam entender que é algo muito íntimo, muito profundo aqui nesse bate-papo. Né? A gente vai acabar, de alguma forma, atravessando aqui um pouquinho a gente, porque é uma conversa nossa, tanto que a mesa está aqui posta só com coisa saudável. Eu estou de jejum, está um pouco difícil, vou afastar um pouquinho aqui as coisas, mas são só comidas saudáveis. Então, a primeira pergunta que a gente pode deixar aqui, de repente nessa ordem que foi, depois desse exercício que a gente fez, né, acho que de repente fica um pouco mais claro, talvez para vocês, a origem de vocês buscarem essa linha de uma saúde, né, seja bucal, ou seja mais geral, corporal. Esse primeiro olhar, o que fez vocês buscarem a linha de uma saúde, né, do cuidar do próximo, questão financeira, questão de ter que cuidar do próximo, um chamado, sonhou com isso. Começa, Ingrid, como é que foi para você? Já deu o nome aos bois. Então vamos lá, vou começar falando. Assim, você perguntou agora, né? E aí a gente vai fazendo uma volta lá ao passado. E aí me veio na cabeça, assim, quando que eu resolvi fazer medicina, primeiro de tudo, né? Sim. Quando eu era muito pequena, eu não lembro a idade que eu tinha. Se você pudesse dar uma idade, assim, chutar, assim, qual seria? Devia ter uns 3 ou 4 anos.
Teve algum ficou bem num momento, ficou numa transição ali, né? Teve um evento. Teve um evento. Tem um evento. Meu pai sofreu um acidente de moto e ficou muito grave. Ele ficou internado um tempo e aí ele perdeu a parte de cima do peito do pé dele. Eu lembro disso nitidamente na minha cabeça, tá? Por isso, mas assim, é nítido, mas ao mesmo tempo eu percebo que está muito distante. Por isso que eu falo que devia ser ali. Eu não deveria lembrar disso, mas eu lembro. Por isso que eu estou chutando os 3 anos de idade. Sim. Sabe? Porque é uma informação... Minha irmã, talvez 4... Agora, lembrando da minha irmã devia ter 1 aninho, mais ou menos. Então, assim, são 3 anos de diferença, então eu devia estar nos 4 anos de idade, para ser mais expressivo. Forte. Tá? Então, eu via os tendões dele ali, ele precisava receber um curativo todos os dias. Uma enfermeira amiga dele, amiga dos dois, né, dos meus pais, ia até a minha casa fazer um curativo nele. E eles não queriam me deixar ficar ali de jeito nenhum, mas eu queria ficar ali, eu queria ver, e aí acabou que eu venci aquilo ali, eu queria olhar, eu perguntava, quem consertou você? Quem consertou você, pai? Quais foram as pessoas que fizeram isso? Quem é Eu não sabia falar a palavra profissional ainda. E aí eu falava, eu quero ser isso, eu quero ser essa pessoa que conserta as pessoas. Coisa mais importante na tua vida, estava extremamente vulnerável. Sim. De alguma forma. Alguém ajudou. Alguém cuidou. E eu queria ser essa pessoa que ajudou os outros, entendeu? Então eu ficava ali, eu queria jogar a pomada, eu queria participar do curativo, e até que aos poucos eles foram me deixando participar, não me mandavam mais sair do quarto quando tinha o curativo para fazer, porque eu ficava ali. Eu devia até cuspir em cima do negócio, tão envolvida que eu ficava naquilo, sabe? E sempre o meu pai fazendo transformações na minha vida, né, Luciana? Sim. Sempre. E é legal isso que você trouxe, porque no momento de tamanha dor, sim, você fez uma alquimia, transformou o esterco e adubo ali, porque exato, você podia ver uma pessoa extremamente com pânico. Me encantava aquele cuidado ali, aquilo tudo. E eu lembro que meu pai sentia dor, e eu estava ali perto dele, e assim... me importava era ver ele melhorar, entendeu? Eu queria saber quem foi ele. Foi cirurgião plástico. Aí eu falei, então eu vou ser cirurgiã plástica, eu vou ser isso. E aí desde essa idade eu já sabia que eu queria ser cirurgiã plástica, que era a pessoa que consertava pessoas, entendeu? Sim. Depois eu fui descobrindo que, assim, não era bem o cirurgião plástico, eu tinha que ser médica, e aí isso foi uma transformação. Quando eu entrei para a faculdade achando que eu ia ser cirurgiã plástica, e aí eu falei, não, cirurgião plástico ver o paciente que não precisa de cuidado, na verdade, né? Então eu vou ser... Quem eu posso ser para acompanhar muito o paciente, para fazer muito parte da vida do paciente? Pediatra. Então eu falei, cara, o vínculo maior que existe com o ser é na pediatria. Eu vou ver a criança crescer e vou ser a médica da criança até ela virar adulta. Então, assim, era isso que eu queria, cuidar da pessoa para sempre, né? Então isso me movia. Aí eu falei, cara, eu vou ser pediatra. Aí, quando estava terminando a faculdade, teve uma coisa assim, as pessoas falavam assim, mas todo pediatra é pobre, pediatra não ganha dinheiro, pediatra é isso. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Então eu não posso ser pediatra? Aí eu fui fazer um estágio em otorrinolaringologia, que era uma coisa da pediatria também. Aí fiquei lá no Souza Aguiar, no ambulatório de otorrino, ia para o centro cirúrgico com otorrino. Aí eu falei, gente, não tem condições, eu vou ser pediatra. Aqui não existe vínculo com o paciente. E aí isso, nada fazia sentido para mim que não tivesse um vínculo com o paciente. Então eu acho que desde sempre eu já tinha uma visão integral do ser. Eu só não sabia o que era isso, mas eu queria acompanhar as pessoas para sempre. Eu não queria que o paciente viesse em mim pontualmente. Eu queria ser a médica dos meus pacientes. Entendeu? E aí, tá bom, fiz a pediatria, depois eu fiz pneumologia pediátrica, acho que muito por influência das pediatras que me acompanhavam e que gostavam muito de mim. Mas me incomodava. Me incomodava aquela rotina do ambulatório de pneumologia. Eu falei, caraca, aqui o pessoal só prescreve bombinha, corticoide. Isso não fazia sentido para mim. Aí eu fui trabalhar, logo que eu me formei, que eu terminei o meu R3 de pneumo, eu já trabalhava em alguns hospitais enquanto eu estava fazendo a residência como pediatra e como pneumologista. E aí eu fui trabalhar no hospital oncológico, de transplante hepático, transplante renal, grandes cirurgias e oncologia, né? Então eu via o sofrimento das pessoas pela doença, que não existe, mas depois a gente chega nessa parte, pela doença daquele e assim, aquela doença da família toda,
E eu muitas vezes me via tratando da mãe, porque a mãe desabava, sabe? A criança, para fazer um diagnóstico oncológico, ela, às vezes a primeira internação são 45 dias. E a mãe muitas vezes perdia o emprego, o marido abandonava porque não aguentava. Então aquela mulher estava... Isso é forte. Aquela não é mulher só uma tava... pessoa que entra Não. no sofrimento da família inteira. Gente, é a família inteira. Assim, é a família inteira. Então eu falava, gente, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mãe também. Não adianta só eu tratar a criança. Então ali eu comecei a tratar outras pessoas, que não só o paciente. Eu acho que nisso começou muito essa coisa da medicina integrativa. Nesse meio tempo, eu tive Luísa. Aí, né, assim, a maternidade, eu acho que é o principal ponto para você se tornar um médico melhor e uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. Vamos falar que a criança... Uma pediatra melhor. A criança livra a gente do nosso egoísmo, que a gente estava no nosso Gente, então assim, eu me transformei numa pessoa muito melhor depois que a Luísa nasceu. E eu falei, eu tenho que poder oferecer mais por essas pessoas e para minha filha. Eu não queria, eu via as crianças morrendo e sofrendo muito pelo tratamento que estava sendo feito. E aí, no meu coração, eu me conformaria se a criança tivesse aquele sofrimento pela doença. Mas eu não me conformava de, como médico, poderia causar um sofrimento que às vezes era maior do que a própria doença da criança. E isso eu falo, cara, não é possível. Não é possível que a gente só tenha isso para oferecer para os pacientes. E aí eu fui estudar homeopatia, depois fui estudar medicina chinesa, mas eu nunca deixei de estudar outras coisas. Quando eu estava na faculdade, eu já tinha feito curso de programação neurolinguística, de reiki, de hipnose ericksoniana, de auto-hipnose, de hipnose pediátrica. Então, eu já queria abordar as pessoas pelo aspecto mental, emocional, eu já entendia isso. Isso parece que era uma coisa que já estava dentro de mim, eu já buscava. Na faculdade, ninguém queria fazer aula de homeopatia, e eu tive a oportunidade de estudar numa faculdade que tinha homeopatia como cadeira, entendeu? Então, eu já assisti a aula de homeopatia, comecei a me tratar com homeopatia quando eu estava cursando homeopatia. E aí, a homeopatia me abriu um mundo, porque a Luísa teve broncoespasmo, e eu estava com a aerolina, e eu era pneumo. Eu estava com a aerolina na mão, remédio homeopático na outra e o estetoscópio. Eu não sereis a questão. Aí eu dava o remédio de homeopatia e eu escutava ela. E ela, quando ela respondia, e assim, o broncoespasmo acabava imediatamente com o remédio de homeopatia, aquilo ali era um êxtase para mim, de eu não ter que usar aquela bombinha, aquele aerolina, minha filha, aquilo ali. Eu quero isso para todos os pacientes, eu quero isso para todo mundo, entendeu? E aí eu fui ampliando, assim, eu nunca parei de estudar na vida, mas sempre em busca dessa visão de que mais que eu posso fazer por essa pessoa. Até que eu cheguei no ponto de que eu entendi que quando eu consigo mexer com a consciência da pessoa, é ali que está realmente a cura. Aquilo que eu falei, que a gente já estava conversando, e que não existe cura porque não existe janto. Mas toda cura é uma autocura, na minha visão. E a pessoa ela só se cura quando ela está pronta para, de fato, se curar. Quando ela entendeu a função daquele desequilíbrio ali que causou aquela doença e ela pôde modificar a alma dela para que ela pudesse receber essa bênção dela mesma, porque não são os médicos que curam. Por que tem pacientes que têm o mesmo tipo de câncer, mas uns se curam e outros morrem? Tudo vem da consciência de cada um, né? Então, cada vez mais eu vim buscando esse trabalho da consciência. A medicina chinesa me fez conseguir olhar o paciente mais a fundo, interpretar ali órgãos, as vísceras, de que forma energeticamente aquele corpo funciona, onde que ficaram as estagnações de energia, os padrões de adoecimento, por que aquela pessoa adoece daquela forma. Tudo estava no comportamento. E eu fui começando a estudar essa parte de comportamento, a me curar, né? A me autocurar, a modificar alguns padrões em mim, porque eu não quero que os meus filhos sejam como eu quero que eles sejam muito melhores do que eu. Então, isso me abastece, né? Então, cada paciente que passa por mim e se transforma, eu falo para eles, muito obrigada, porque assim você está me ajudando no meu propósito, que é ajudar as pessoas a melhorarem. Se você não estiver aqui, para eu poder te ajudar a você enxergar um caminho de melhora, eu não vou estar seguindo o meu propósito. Então, eu falo, quando eles me agradecem, eu falo, obrigada a você,
porque você está me dando a oportunidade de fazer o que eu vim aqui nessa vida fazer. E, bom, enfim, tiveram vários outros estudos, né? Fitoterapia, nutrologia, ortomolecular, a própria medicina quântica, que isso foi aparecendo na minha vida e eu fui agarrando com unhas e dentes e querendo cada vez mais estudar o inconsciente, o subconsciente, e poder ter ferramentas para acessar isso. Aí veio a terapia neural, que é uma mega ferramenta para a gente conseguir alterar o estado de consciência da pessoa e trabalhar ali no subconsciente e no inconsciente, e poder ajudar essas pessoas a se conscientizarem de que elas são responsáveis pela vida e por tudo que elas criam na vida delas. Tá? Eu acho que eu falei já demais, né? Mas eu acho que deu para entender o que me moveu a... E é legal você trazer essa questão do propósito, que a gente fala assim, quando a pessoa está no propósito dela, ela tem um brilho no olhar, né, para trabalhar aquilo, e dá para ver isso em você, em vocês três, na verdade, mas tem uma coisa tipo assim, cara, se não tiver que ganhar dinheiro, mas tiver que ajudar, é isso. Eu acho que está falando da prosperidade, né? Então, cara, quando a gente sente que aquilo faz sentido para a gente, reverbera de uma tal maneira que a gente estava conversando aqui sobre o conceito de prosperidade, isso amplifica de uma tal maneira que é o brilho do olhar da Ingrid, aquela emoção que ela trouxe de agradecer o outro, né? Lógico, ela tem que receber porque tem contas a pagar, tem família para ajudar a sustentar, mas esse lugar do... Eu estou tudo arrepiado aqui. Eu estou sem barba, mas um pouco da barba cresceu também arrepiou, que geralmente a barba arrepia, mas esse lugar de... Porque assim, a gente trabalha para pagar a conta para ficar mais tranquilo. A gente trabalha para ter dinheiro para poder viajar e ficar num lugar mais relax também para ficar tranquilo. A gente trabalha também para pegar dinheiro para poder oferecer bons alimentos, boas roupas, boas condições para trazer um bem-estar. Então, no final das contas, essa prosperidade, a gente está falando de um estado interno nosso. Eu atendi uma pessoa que ele tem, uma das empresas dele é avaliada em 10 bilhões. Eu nem sei o que é isso, 10 bilhões. Ele quase morreu com um quadro... fez um tratamento convencional, né, no intestino, fez retirada do intestino. E ele falou que para ele, o que fez uma virada de chave, né, que, na verdade, a verdadeira fortuna, tá, ele fala assim, que a gente tem vários problemas na vida, mas quando o problema é a questão corporal, né, uma dor de dente, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, acabaram-se todos os outros problemas. Só existe aquela questão corporal. Então, a gente, na verdade, vive isso tudo para buscar estados mais elevados, né? E esse que estava falando é o quê? Esse estado que você falou obrigado você. Né? Obrigado você por estar aqui, permitindo que eu possa viver isso. É uma gratidão por ter a oportunidade. E, assim, eu vejo o quanto que eu amadureci como profissional, a ponto de eu conseguir ajudar as pessoas, verdadeiramente, das pessoas realmente mudarem a vida delas. Sabe? Isso, cara, não tem preço, para mim nem para ela. Sim. Entendeu? Porque é uma transformação de vida. Sim. Que a pessoa que sai curada, sai se sentindo diferente, olhando para a vida de uma forma diferente. Sim. Isso é muito gratificante. Inclusive é isso, ela vai, quando ela entende essa integralidade, esse processo mais amplo e profundo, a pessoa faz questão de pagar o preço que for. Teve uma paciente que eu vou só rapidinho, só uma história, vai sair do... Teve uma paciente que ela antes de fazer o tratamento, ela fechou o tratamento, e ela, mas assim, eu vou me endividar para fazer esse tratamento. Falei, faz o que você puder. Né? Faz o que for possível para você. Não, mas eu vou fazer. Aí ela fez. Quando ela, no meio do tratamento, ela falou assim, se eu tivesse que pagar o dobro, eu pagaria. E eu vou trazer a minha filha aqui e vou pagar tudo de novo para minha filha. Que legal. Então, assim, isso é muito gratificante, porque ela viu...
Ela falou, o que você faz é barato, porque você resolveu um problema que eu tinha há muitos anos, que eu já passei por diversos terapeutas, diversos profissionais, e eu resolvi isso daqui em 2 meses. Então, no final das contas, saiu muito mais barato do que tudo que eu já gastei antes. Então, assim, o que é o valor, né? E é legal isso que a Ingrid está falando, porque a gente vai entrar num lugar que a pessoa vai entender que aquele processo, quando vai para um profissional que trabalha com essa integralidade, ele não vai ficar, ele vai entender que aquilo ali é uma mudança, não é só uma solução, uma dor, é algo que muda a vida, muda a consciência, muda a percepção de olhar. Então isso é muito, muito importante. E trazer essa vontade, quando um profissional que está acostumado na linha convencional da área da saúde vai buscar essa integralidade, vai trazer esse valor, porque no meu entendimento a existência humana, o propósito do ser humano aqui, o que vibra ele, e aí qualquer um aí pode buscar nas suas experiências pessoais esses sentimentos virtuosos de compaixão, generosidade, humildade, né? Esse estado de gratidão que a Ingrid compartilhou, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, isso eu acho que é o propósito do ser humano, né? Buscar esses estados que eles fiquem de uma forma mais estruturada dentro da gente e que a gente possa compartilhar isso com o próximo, né? Me fez lembrar uma pessoa que eu estava atendendo ela e ela falou, Sandro, entrou dinheiro a mais na conta. Eu falei, não, acho que está muito barato o teu... Eu fiquei sem graça, com vergonha. Eu falei, está muito barato o teu negócio. E ele aumentou. E o que eu fiz? Eu não fiz só com ele, não. Eu falei, tá bom. E aumentou com todo mundo. E ninguém reclamou. Cara, que interessante. Eu aceitei ali, para mim estava bom aquele valor, e fiz um reajuste. O paciente que te reajustou. Reajustou. Uma vergonha, né? Falou, Sandro, o teu trabalho que você está fazendo não tem preço assim. Eu falei, cara, obrigado, vou aceitar aqui. Antes eu falava, não precisa, não sei o quê. Hoje não, falei, tá bom. Então é isso, assim, nesse lugar de que... Então, quando uma pessoa chega para mim, lógico, a gente precisa entender, como profissional, na parte integral, que às vezes uma pessoa que não tem condições financeiras para receber um apoio, um tratamento, a gente tem que ver até que ponto essa gratuidade, né? Que, na verdade, a gente sempre fala o seguinte, cara, o que você pode ajudar? Então, não sei o quê, você faz comida para a pessoa, então vai lá e oferece comida para as outras pessoas, ou faz uma comida para mim, né? Ou às vezes a pessoa precisa pagar. O esforço gera comprometimento. Ele se compromete muito. Mas eu não digo nem só questão de comprometimento, né? De valorização, comprometimento, valorização do profissional, de receber, né? Mas tem uma questão, acho que mais profunda de circular essa energia, né? Eu ia trazer um outro ponto que me fugiu, mas basicamente a pessoa às vezes tem que pagar o valor mesmo ali, porque tem questões de crenças dela que ela precisa, vai ajudar na questão de resolução de crenças limitantes de memórias traumáticas, né? Aliás, a gente tem uma cultura muito, muito arcaica, especialmente aqui no Ocidente, que a gente vai buscar um dentista, vai buscar um médico, ou até mesmo um processo terapêutico, quando a bebida já não resolveu, quando nada contra, tá? Mas o jogo de futebol lá, ficar torcendo pro time não resolveu, comer demais não resolveu, né? Enfim, alguns recursos paliativos, medicamentos também não resolveram ali, né? O dente não tem muito pra onde correr, né? Porque é uma dor absurda, assim. Mas a gente precisa entender, o que a gente está trazendo aqui para vocês, que é esse olhar mais profundo desse sinal, desse chamado, desses quadros que a gente chamaria de doença, esses quadros sintomáticos, com uma proposta da gente olhar para a nossa vida, para a nossa existência, né? E você, Valéria, o que fez você começar a escolher esse caminho da área médica, área da saúde? E a Ingrid estava falando e eu comecei a lembrar assim, quando é que eu resolvi ser médica? Meu pai,
ele raramente ficava doente, muito raramente. E nas raras vezes que ele ficava doente, eu queria cuidar dele. E aí ele dizia que eu era enfermeira dele. Então eu cresci achando que eu ia ser enfermeira, porque meu pai dizia que eu era enfermeira dele. Aí um dia minha mãe falou que ela queria fazer medicina, e naquela época tinha que estudar muito e tudo. E quando ela perdeu a prova de medicina, porque ela estava grávida, e naquele dia ela teve lá uma questão obstétrica, ela perdeu a prova. A idade o quê? Que ela me contou? Da enfermeira e da... Da enfermeira era bem pequena, era tipo 6 anos, 7 anos. Que eu me lembro do meu pai deitado e eu lá fazendo no início da vida, na barriga dele. Os nossos processos no início da vida vão impactar. E aí bem mais tarde, a minha mãe contou que ela queria ter sido médica, aí eu falei, e aí o meu irmão mais velho é médico. Possivelmente você deve ter escutado isso. Escutei. Atravessando uma conversa atravessada ali. E aí eu falei, eu quero ser médica, não é enfermeira, eu quero ser médica. E aí já desde o início eu quis ser geriatra, porque eu queria saber o que fazia as pessoas viverem mais. Que bacana. Ela queria acompanhar desde o início da vida até o fim. E eu queria saber como que as pessoas podem viver mais e melhor. Que forte, professor. E naquela época não existia geriatria no Rio de Janeiro. Aí eu fui para Porto Alegre, onde um japonês chamado Yukio Moriguchi veio para o Brasil para ensinar geriatria aqui. Então só existia lá. Quem queria fazer geriatria ia para lá. E ele fazia pesquisa com envelhecimento. E aquilo me encantou. Aí eu acabei indo para a área de pesquisa, faço pesquisa clínica e sou médica. Então, minha vida se divide entre pesquisa e medicina. E aí eu fiz neurologia, porque a geriatria, a parte clínica, ela é pesada, né? A gente lida muito com declínio cognitivo, com demências, né? E eu tinha que saber abordar isso, tratar isso também. É uma parte da geriatria, não é só a parte do idoso caminhando no calçadão, né? Vivendo bem. Tem o idoso dependente, tem o parente com sobrecarga. Então, eu tinha que abordar isso. Mas volta muito parecido com essa... E outra coisa que é o idoso, ele se torna uma criança, de alguma forma, né? No sentido da dependência desse todo, né? Muitos idosos ficam dependentes, né? E aí lidar com isso... Como trazer essa independência, essa saúde. E aí eu queria saber como é que eu podia esticar isso, assim, né? Para que as pessoas pudessem ficar mais independentes. Aí nesse caminho, eu vi que eu estava só fazendo manutenção de doença crônica. Falei, caramba, eu preciso de mais. E aí, no mais, a ortomolecular, que a nossa sociedade de geriatria criticava tanto, e aí, por tabela, eu também criticava, acabei conhecendo, e aí vi que a ortomolecular nada mais é do que aquela bioquímica que eu deveria ter estudado a faculdade inteira, e eu estudei só no primeiro ano, no segundo ano, e não dei bola. E aí volto a estudar bioquímica. Aí começo a entender a importância da digestão, né, do fígado. Falei, caramba, as pessoas não olham para isso, né? Então ficam tomando antiácido, anti-isso, anti-aquilo. E aquilo me modificou. Aí uma coisa puxa a outra, né? Falei, não quero só prescrever nutracêuticos, medicamentos ortomoleculares, vitaminas e tudo mais. Aí fui conhecer os fitoterápicos, né? Então, a USP tem um curso maravilhoso de fitoterapia clínica, eu fiz esse curso. Aí conheci a fotobiomodulação, que é o uso do laser na medicina. Eu falei, caramba, luz é tratamento, né? Tratamento para muitas doenças, né? Aí conheci o ozônio, que eu achava que não sabia para que servia. Um dia uma colega falou, você conhece o ozônio? Eu falei, eu não, para que serve? Você serve para tudo. Eu falei, se serve para tudo, não serve para nada. Então, mas eu sou muito curiosa. Aí eu fui fazer um curso de fim de semana em Minas Gerais de ozônio. Aí eu ali entendi. O ozônio é uma molécula que corrige vários processos nossos. Então, por isso aquela minha colega falou que servia para tudo. Essa integralidade, né? Exatamente. Sim. Aí eu comecei a ver assim, não, eu tenho que fazer uma outra faculdade, né? Então, na verdade, quem passa para a integrativa, hoje o nome é integrativa, já foi complementar, já foi outras alternativa, natural, enfim. Mas quem começa a fazer as práticas não convencionais,
não para nunca. Eu cheguei na medicina vibracional, na biorressonância, e por último eu cheguei na terapia neural, que eu acho que veio completar tudo que eu precisava, porque a terapia neural, ela realmente ajuda a pessoa a ir lá no âmago, se ela quiser. Mas na porta do meu consultório é parte da cura, o desejo de ser curado, do Sêneca. Só vai ser curado quem quiser. E quando a pessoa entra no consultório, em cima da secretária, antes de curar alguém, pergunta se está disposto a abandonar aquilo que fez adoecer, do Hipócrates. Então, com essas duas questões, a gente começa a tratar. E aí a gente vê a história de vida, de nascimento, de infância, relacionamentos com a família, com todo mundo. Então, a consulta não dura menos de 2 horas. É legal isso que você trouxe da questão do profissional. Ou ele fica frustrado com aquilo que vocês estão vendo, caramba, não está dando certo aqui, se frustra. Ou ele fica num lugar de arrogância, né? Tipo, é isso aí, acabou, não quero saber, é bobagem. Ou faz esse processo, cara, não tá legal isso aqui, eu vou explorar mais. E aí abre-se para o mundo, né? Então, antes de vocês criticarem, né? Digo, aliás, qualquer profissional, né? Sempre questionem, mas pesquisem, né? Vão atrás ali, buscar saber em fontes, por favor. Não use inteligência artificial para pesquisar uma coisa, porque está tudo direcionado, né? Mas busquem em livros, em pessoas que viveram experiências clínicas, né? Para poder... Então, a gente tem aqui 3 profissionais que podem trazer com bagagem um entendimento mais integral desse tipo de trabalho. Né? Que bacana. Aí, nesse caminho, eu fui fazer mestrado, doutorado, virei pesquisadora. E isso não para nunca. Né? E não para nunca, né? Então, atualmente, agora eu estou montando pesquisa na área de terapia neural. Que legal. Tem a gente fala no caminho do guerreiro, no caminho das virtudes, a gente fala que a humildade é a virtude inalcançável. Então, o que você está trazendo é uma postura humilde diante da quantidade de conhecimento que você está trazendo, muita coisa que você tem, e ainda fala, caraca, eu preciso ainda aprender mais. Então, olha que bacana, e cada vez mais ela acaba absorvendo conhecimento com isso, se torna cada vez mais grandiosa, mais sábia, mas com esse cuidado, tipo, deixa eu me abrir para o novo sempre, né? E se Deus quiser, até a última respiração. Até a última respiração a gente vai aprendendo. E você? Fiquei por último. Vamos lá. Elas vão falando, a gente vai tentando, né, pegar dentro do nosso processo. E o curioso é que você ficou pensando, né, com quantos anos, não sei o quê. Eu nunca tive a visão de não ser dentista. Então, assim, quantos anos você decidiu? Eu não lembro se houve esse momento dessa decisão, que então, será... Houve uma inspiração. Para mim, nunca teve esse questionamento. Eu sempre soube, assim... Na tua família... Eu tenho a família inteira, né, de dentista. Meu pai, minha família, meu núcleo, meu pai, meu avô. Né? Interessante. Os homens, né? Como os homens influenciam. Olha o peso desse masculino. Então entendam, né, isso também, isso que a Alessandra falou. Tem aqui uma semelhança, mas esse processo de alienação parental, né, de colocar o pai como uma figura... Graças a esses pais, a gente tem esses profissionais maravilhosos. Então, assim, o quanto é importante... Às vezes numa simplicidade, às vezes numa ignorância daquele pai, mas que ele passa, às vezes, uma segurança, o quanto isso é importante, né? No caso da Valéria e da Ingrid, houve um processo de zelo por esse pai, né? Também teve uma inspiração, como no caso da Alessandra, mas a Alessandra foi, é a minha referência, né? Uma referência, esse ser humano, né, que eu quero seguir, né? A tua mãe era do lar? Minha mãe era jornalista. Mas quando eu nasci, ela parou de trabalhar. Sim. Então, o exemplo do trabalho
era do meu pai, Sim. né? Então, assim, eu fiquei me perguntando aqui, né? Sim. E aí é até um processo de construção e desconstrução, né? Até que ponto Você tem alguma imagem? era à vontade, ou era Sim. uma honra, é uma admiração, Sim. era para chamar atenção, porque qual foi o processo que Possível, levou, né? é. E aí não tem bom ou ruim, não tem julgamento Claro. né, de uma admiração pelo pai ou por chamar a atenção do pai, não sei. É. Né? Tentei Se aqui, você assim, pudesse mas dar não é uma idade onde aquilo fez sentido, alguma experiência com teu pai, assim, foi no consultório? Não, então eu ia sempre no consultório, né? Tava sempre por lá, tava até falando que o cravo, por que eu não gosto do cravo? Porque eu sabia que eu ia ser dentista. Então, quando eu ia no consultório, eu ficava mexendo naquela massinha do cravo para eu ficar com cheiro de dentista. Eu queria sair de lá com cheiro de dentista, entendeu? Então, E você não gosta de hoje eu não gosto do cheiro do cravo. Acho que chegou num ponto de saturação, né, do cravo. Entendi. Então, eu não lembro exatamente, mas assim, eu lembro que nas férias, as férias da secretária, isso eu já mais velha, sei lá, 13, 14 anos, ele me levava para atender telefone. Eu falei, fica atendendo telefone, abre porta. E aí eu ia para lá, ficar lá atendendo no telefone, abrindo porta. Mas nesse momento eu já sabia o que eu queria fazer, já tinha essa consciência, mas assim, de infância mesmo, de ter essa referência, não consigo me situar. Uhum. E eu cresci dentro desse lar com o pai, que é dentista, mas é acupunturista, e com uma visão muito esotérica mesmo da vida, assim, do cristal, da cromoterapia, do ponto tal, tá assim, bota a mão aqui, aperta, e tá assado, pega o cristal verde, bota aqui no chakra do... Então eu cresci com esse olhar. Esse registro, Então, esse registro, desculpe te interromper, Alessandra, esse registro mais sutil dessa percepção, simplesmente não é só abrir a boca, mas esse cuidado, você tem um registro antigo disso? Quando você virou integrativo. Não. Digo, da minha infância, na de tua infância, perceber ele isso. cuidar de você usando cristal, alguma coisa, apertando? Sempre, a vida toda. Legal. Sempre foi assim. Desde a barriga da Sempre Tá. tive esse olhar para a vida. Tá. Então, assim, não tem um remédio, era homeopatia. Era o rolinho da acupuntura. Aí passa o rolinho não sei onde, passa não sei... Então, sempre foi assim. Tá. É porque eu estou perguntando isso, que talvez esse... Porque aí o cuidado dele não passa numa questão simplesmente bocal. E Não. você estar lá. Não. Na verdade, é esse pai que cuida de mim. O pai integrativo. O pai cuida de mim no tinha um sentido olhar amplo, profundo. Não é simplesmente Isso. um dentista, né? Então, Eu sempre tive o olhar da integrativo. eu quero ser dentro de casa. igual essa figura que cuida também, né? Sim, só que a minha referência era o dentista. Sim. E aí eu fui o dentista que faz isso. É o dentista, né? É como você, eu quero ser essa pessoa. Essa pessoa aí. Sim. E aí eu fui fazer odontologia, né? E fiz a faculdade, e a faculdade faz isso com você, né? E assim, o meu pai era um esquisito, né? Quando eu falava, meu pai faz acupuntura para anestesia. O pai da Alessandra, chama lá o pai da vira chacota. Chama lá o pai da Lê para fazer isso, sabe? Coisas assim. Forte, né? E aí, ok, mas assim, eu comecei, como eu falei, eu sou um pouco grossa e um pouco seca, então eu nunca fui muito sociável na faculdade, então eu fazia o meu e ia embora, entendeu? Então era um lugar perigoso, no fundão, dava 5 horas da tarde, eu falava, beijo, tchau, tá de noite, eu não fico mais aqui. Então não tinha social, vamos lá tomar chopp, de jeito nenhum, vou pra casa. Então eu nunca fui assim, nem de dar trela para as conversas. Fazia o meu. Isso eu ia perguntar, embora. como é que foi para você esse choque do mundo real. Desse pai trazendo toda essa profundidade e essa questão mais sistemática, científica, né? Mais convencional. Convencional, né? Então, sempre existiu, permeando tudo, né? Depois da minha formação, né? Até que eu entrei dentro do consultório mesmo, 100%, porque quando você começa como recém-formado, você não tem cliente, né? Então eu tinha um dia da semana que eu ia para o consultório, meu consultório ficou pronto antes de eu me formar, então estava lá, meu pai alugava para outros dentistas e eu ia um dia da semana, os outros 4 eu rodava o Rio de Janeiro todo. Era um dia no centro, um dia na Tijuca, um dia no... Então eu trabalhava como dentista clínica em cada lugar, fui pegando experiência em todos os lugares para depois voltar para o meu com clientela, né? Então agora eu vou aqui construir o meu. Só que a partir desse ponto, talvez 2, 3 anos nesse clinicão mesmo, clinicando em todo lugar, você perde um pouco dessa essência da integrativa, né? Então era uma visão muito técnica. E aí quando eu volto para o consultório, eu recorro ao meu pai para esse olhar
quando eu tenho falhas. Pai, perdi, não deu certo. E aí ele vinha com a tabelinha dele, com, olha aqui, esse dente é isso, esse dente é assim, pergunta se foi assim. E aí eu sentia lá, dava certinho. Fazia sentido. Fazia aquela sentido. Então eu só recorria nas falhas, né? E continuei assim, não era uma desconfiança, mas era um questionar daquilo, porque aquilo não fazia sentido com a minha cabeça do que eu formei. Justificava a falha, eu recorria a isso para justificar a falha. Você está falando o contrário, então. Você não está questionando o processo acadêmico. Isso, eu questionava a imperativa. Na faculdade, o pai dela era chacota. Interessante então, você falar. Chacota, eu tinha aquela formação, eu levei 2, 3 anos de uma visão muito técnica, né? Então, isso quer dizer... A gente comentou uma vez com os pais consertando uma máquina, né? Então, você teve uma... Não sei se a palavra seria lavagem cerebral, mas seria um processo bem cartesiano, bem duro ali. É isso, é dente. Então é legal de perceber isso de como o processo acadêmico, o conteúdo a ser dado ali, o quanto isso, se a pessoa não souber... E isso a Alessandra está falando que teve um pai, então ela cresceu com esse pai. Então, assim... E era um exemplo, né? E era um exemplo. Então, imagina... Como com o poder disso, né? Imagina o quanto fica limitado o profissional ele entender hoje, ficar simplesmente no conteúdo acadêmico, assim. Não vai suprir de longe, assim. Então, é o que a Valéria falou, assim, é uma busca constante, e uma humildade, acho que é uma virtude do profissional da área da saúde, que ele tem que ter no sentido de conhecimento, cara, deixa eu ver aqui o que pode ser melhorado, né? Então é forte isso pra caramba, porque você me trouxe e eu achei que era o contrário. Mas eu fui e voltei. Sim. Eu passei, eu fui e eu voltei. Então eu tive que passar, ir até lá para poder voltar com outro olhar, né? Para ver isso com outro olhar. E é legal isso, então você não teve uma passividade até com o processo do teu pai, ao contrário, tu foi até meio teimosa no sentido de... Isso aí. Isso aí. Muito legal tá isso. Então você tá tirando essas coisas. E é legal isso, porque... Como é que você prova isso? Não é isso, porque o que ele faz? Ele faz acupuntura com pêndulo. Ele pega os pontos com pêndulo, ele vai escolhendo um ponto, a região. E aí, como que você, para a pessoa cartesiana, olha para aquilo e fala, cara, isso é maluco, né? Anda com pêndulo no bolso. Onde ele vai... E o legal qual é? É que não tem nem, não precisa nem processo teórico, pode até se trazer processo teórico, que pode ficar meio subjetivo, mas na prática o processo como ele funciona, né? Então, a questão vibracional, a questão dos pontos, sim, né? E tudo que ele passou por um aprendizado. Sim. Ele fez a cadeira da acupuntura, ele fez curso de radiestesia para chegar até ali. Sim. Mas para quem está olhando de fora, né, que era o meu olhar, era um maluco com uma bolinha que gira, botando agulha na outra pessoa, né? E aquilo não fazia sentido. Então, eu continuei tocando a minha vida e recorri a ele na falha. Né? E aí até que o meu filho nasceu, né? Até que o filho nasce e aí a gente se pergunta, né? É isso que eu quero para minha vida? Propósito? E o meu filho, quando ele era pequenininho, ele era uma frase que ele repetia o tempo todo. Talvez uma das primeiras coisas que ele falava assim: mamãe, eu tô aqui. O tempo inteiro. Eu falei: meu filho, eu tô vendo você aqui. E ele fala: mamãe, eu tô aqui. Como se fosse um despertar, um sair do automatismo. Então, quando elas começam a falar, quando eu era criança, que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu fiquei assim, eu acho que eu vivi no automático até ele nascer e ele falar, eu tô aqui. Nossa, que forte isso. Até que ele sabe, ele me trouxe... Tem mais. E aí eu comecei a pesquisar mais coisas, fui fazer curso de desenvolvimento pessoal, uma amiga falou, eu fiz, é maravilhoso. Eu falei, vou lá. Porque eu não tô encontrada. Tem alguma coisa aqui que está fora do lugar. Eu não me sinto satisfeita com o que eu faço. Para mim, ir para o consultório para tapar buraco de dente não faz sentido. Comecei a não me encontrar naquilo que estava acontecendo. Então, eu comecei num processo de desconstrução, né? De começar a entender o que não era eu. O que foram escolhas automáticas que, para mim, ali não faziam mais sentido, né? E aí que eu fui para a área das terapias, né? Porque você começa a se terapeutizar, se identifica com aquilo e fala assim, eu quero fazer isso também. Eu quero fazer isso para as pessoas.
Então eu fui fazer o reiki, eu fui fazer Theta Healing, entender um pouco mais dessas coisas, das crenças, como as crenças moldam o consciente, subconsciente, tudo isso, né? E aí você começa a, e ao mesmo tempo segue dentro do consultório, né? Você tem que trabalhar, né? Então você segue dentro do consultório, atendendo aquelas pessoas, fazendo as mesmas coisas, mas você já começa a olhar com outro olhar, você já começa a ver aquilo diferente, e você já começa a trazer relação com aquilo que eu estava estudando de forma diferente, né? Então, a pessoa que vem, porque você está no consultório dentista, né? Ali é 30 minutos de terapia, 30 minutos de cuidado no dente. A maioria dos pacientes vem muito para aquele momento de, ei, tudo bem? Fala terapêutica. Aproveita para falar. Enquanto não fala, exato, enquanto a pessoa não para e agora eu preciso trabalhar aqui, então você pega muitas nuances daquilo tudo que eu vim estudando dentro do meu mundo pessoal. E aquela correlação com aquele dente. E aí quando você olhava na tabela de falhas do meu pai, aquele dente tinha tudo a ver com tudo aquilo que estava acontecendo com a pessoa. E aí eu trazia um pouco daquilo para o paciente e aquelas pessoas não estavam preparadas para ouvir aquilo, né? Então, em princípio, eu fui um pouco rejeitada nesse sentido, tipo, do paciente falar, essa mulher é louca, tá falando. Trabalhou para consertar o dente, não era para dar conselho. Exato. Então, comecei a ficar meio desencontrada ali, e que fez mais a minha vontade de, eu acho que realmente eu tenho que ir para a cura do ser de outro lugar, não do dente. Não da parte do dente. A nossa clientela vai mudando mesmo, né? Sim. Aqueles pacientes que queriam o convencional também já não me procuram mais. Vai né, de acordo com o que a gente vai oferecendo. Então, os seus também. Não, aos poucos, que na verdade, quando eu comecei a me colocar dessa forma, os pacientes que queriam ter isso, eles começaram a vir. E aí você começa a conseguir conversar de igual para igual com aquela pessoa, né? Mas enfim, e aí veio a pandemia, que botou a gente dentro de casa. O dentista foi uma das profissões mais afetadas, porque a gente não podia entrar no consultório. Eu fiquei 3 meses 100% sem atender. Nossa. 100%, fui para outra cidade, meio do mato com as crianças, fiquei lá. E aí, nisso, eu comecei a estudar. E aí, aquela coisa do algoritmo te jogar as situações, né, que você está estudando, está lendo, o algoritmo te joga. E aí começou a me jogar um curso de uma professora de medicina chinesa. Aí fez sentido para mim, eu entrei no curso, comecei, era um curso de microsistema de acupuntura bucal. Era a acupuntura, a medicina chinesa com acupuntura para a boca. Eu falei, aí acho que vai dar legal. E aí dentro desse curso eu comecei a descobrir um outro universo. Eu falei, gente, tem muita gente que faz isso e é super interessante, é diferente. E eu acho que talvez antes da pandemia ainda teve um outro estalo, que a minha irmã, que já estava nas vibracionais, ela me levou para aquele congresso da Physioquantic, em São Paulo. E aí as pessoas trazendo os relatos, os resultados, não sei o que, com floral, não sei o que. Aquilo me emocionou de um jeito. Eu falei, tem muita gente fazendo isso de uma forma bonita, fácil, possível. Eu falei, eu quero fazer isso também. E aí eu falei, como é que eu vou construir esse caminho? E aí veio o curso da medicina chinesa. Com a medicina chinesa veio esse olhar da biológica, que não é muito holístico, mas traz um pouco dessa relação e da relação realmente dos dentes com o corpo de forma bioquímica, né? E aí, a partir da bioquímica, você conecta a biofísica e aí você vai construindo todo esse raciocínio. E aí veio todas as ferramentas que eu precisava para trazer esse novo olhar, que é a ozonoterapia, a laser terapia, a ortomolecular, tudo isso que vai construindo esse raciocínio. E aí tem muita a questão do dente relacionado ao fígado. Aí você fica, é o dente do fígado. E aí, que você lembra como é que era o metabolismo do fígado? Eu não lembro, porque eu estudei isso no ciclo básico da faculdade. Aí eu fui fazer um curso de pós-graduação de medicina integrativa para eu entender até que ponto era dente mesmo, até que ponto era fígado. Porque senão eu vou arrancar o dente do fígado e a pessoa vai continuar com os mesmos problemas, né? E banguela. E aí eu comecei a estudar mais a parte da fisiologia. E aí você vai construindo todos esses raciocínios, né, para conseguir integrar toda essa bagagem e conseguir compilar isso num produto para trazer para o paciente. Então, eu acho que uma das questões que eu falei, né, de uma vontade minha é conseguir realmente entregar tudo o que se propõe, né? Tudo o que eu penso, tudo o que eu acho, porque muitas vezes o paciente ainda vem querendo olhar dente, né?
Eu recebo o paciente talvez 50%, 50%. Tem o paciente que vem encaminhado de outro profissional para finalizar um tratamento, para olhar, e tem o paciente que escolheu o dentista como primeiro caminho. Eu fiquei sabendo que o dente tem relação, e aí eu vim aqui primeiro. E aí ele tem muita coisa, né? E aí você tem que construir todo esse raciocínio, todo esse quebra-cabeça de até que ponto é dente e encaminhar para quem é importante seguir. E eu, com toda essa bagagem, né, eu falo muito isso com os pacientes, resolver dente, a gente vai resolver. Eu consigo traçar uma relação desse dente com aquela queixa, com aquela dor no ombro, com aquela questão, com tudo isso a gente consegue traçar e a gente vai buscar. Mas é importante que você entenda que não nasceu no dente, que não começou aqui, que isso começou em outro lugar, e que você precisa olhar para isso, porque senão não vai adiantar. Sim. E muitas vezes as pessoas ainda não estão prontas para esse ponto. Né? Então, conseguir adequar a fala, a abordagem para conseguir realmente entregar tudo o que eu me proponho a entregar. O que é possível o que é paciente. Absorver. Exato. E entender até que ponto eu fiz o meu e até que ponto essa é a parte dele, está aqui, esse é o seu pacote, resolve. Né? E eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade, né? E essa questão de querer controlar o desfecho, de querer direcionar, olha para cá, vai lá, vê isso, não tá vendo não, sabe? De tentar ainda, é teu pai, é a mãe, se você não olhar para isso, para essa relação, esse perdão, você não vai conseguir. Quando a gente tiver a nossa clínica vai ser mais fácil, né? Porque a gente manda direto ali, vai naquela sala ali. Aquela ali você resolve a sala ali. Mas é legal isso porque você tem um conhecimento. Você percebe que ainda as pessoas, que eu falei para vocês, no Ocidente ainda é isso. Né? Eu vou cuidar do dente ali. Eu falo, inclusive, que uma das profissões mais profundas e íntimas é a odontologia. Eu tenho a família cheia de dentistas e, assim, essa exposição que fica... Acho que é o único profissional que fica... sem beijar na boca, com 4 dedos aqui, olhando para você lá dentro. E então um grau de vulnerabilidade, né, porque está com um objeto perfurante, está próximo de você, não pode nem falar, não pode mexer, senão dá problema. Então é um estado de extrema vulnerabilidade, que é até compreensível que quando a Alessandra vai trazer um elemento para a pessoa, tipo, cara, como é que está a tua relação com a tua mãe? A pessoa já está num processo de extrema vulnerabilidade. Então, a gente preparar, no caso da Alessandra, ela tem esse conhecimento, mas preparar os profissionais da área da saúde para poder entrar, lógico, ela está acostumada já, olha, isso aqui eu já não posso tocar com essa pessoa porque ela não está aberta para isso, né? Mas ela tem essa sensibilidade, né? Então... talvez até preparar as pessoas no nosso entorno para entender essa integralidade, para entender a profundidade. Então, eu percebo assim que os profissionais de odontologia, eles são... não sei se a palavra seria essa, mas como se fossem subaproveitados. Assim. Eu acho que é uma profissão vista e não só vista pelos outros, mas vista por dentro da classe mesmo como uma profissão muito técnica. E aí você deixa de ser profissional da saúde, porque a saúde não é técnica. Então, quando você consegue trazer o olhar da saúde, você tem que sair da técnica, porque você tem que entender que até a OMS, qual o conceito de saúde, né? É você ter todos os parâmetros, e aí você lidar com aquilo como se aquilo fosse meramente técnico, uma pessoa que quebra o dente, só porque mordeu uma coisa estranha ali, foi só isso? Será que foi? Nunca é só isso, né? Então, eu acho que é muito gostoso da gente construir todo esse raciocínio, entender o que tem ali por trás, mas é muito trabalhoso. Porque nunca mais é só um dente quebrado porque você mordeu aquilo ali. É fato que o profissional vai ter uma crise existencial do tipo de olhar e tipo, caraca, é muita coisa. A vida da pessoa. É uma vida. Então, complementando isso que eu falei, assim, é uma profissão de extrema importância, que tem um potencial absurdo na área da odontologia, né? Claro, o médico também, mas o médico a gente já está vendo mais essa integralidade, mas isso que a Alessandra está trazendo é algo assim que é inovador, né? É muito novo para a gente entender, lógico, que quem é dentista, né? Ou pelo menos quem tem um pouquinho de sensibilidade percebe o quanto a pessoa
tá aberta, vulnerável ali naquele momento, e confiando, né? Então é um grau de confiança aonde o profissional ele pode utilizar isso para ajudar a pessoa, né? Do tipo, cara, eu tô aqui, você pode abrir, né? Até fazer uma introdução antes, como você falou. Tá, que você ia falar. É o espaço de fala, né? Que eu acho que está muito desvalorizado. Você vê a maioria dos médicos, né? Não estou falando de médicos como nós aqui, que você falou, sua consulta dura 2 horas. Se você pegar hoje, até o próprio sistema faz isso, né? De você não ter mais 30 minutos para ter uma primeira consulta. Como é que você vai perguntar dos hábitos daquela pessoa? Então, quando ela vem ao dentista, como ainda não tem muito a história do plano, né? Até tem, mas eu acho que já passou, pelo menos por mim, já passou essa história do plano do dentista. Ali ele tem espaço de fala. E ali ele fala, e aí tem escuta, né? E é o profissional que escuta. Acho que isso já falou. Faz uma diferença muito grande. Ele Total. já se sente num lugar seguro. Ele já sente, aqui eu tenho com quem falar, eu estou sendo visto, ouvido, né? Então, muitas vezes eu escuto isso do paciente. Fala assim, nossa, mas você está me perguntando mais coisa que o médico. Eu não sabia que era tão profundo assim. Sim, mas é porque eu preciso entender tudo que está acontecendo. E a gente fala o seguinte, no processo terapêutico, que a verdadeira, porque é isso de dentro para fora, como você falou, a pessoa, né, que se harmoniza. Então, quando ela vê um lugar, um profissional que tem uma escuta genuína, que a gente fala assim, a pessoa que viveu um abuso, lógico, o abuso ele é um trauma muito grande, mas o grande problema é que esse abuso ele fica oculto e não é compartilhado. Então, a maior ferida não seria talvez o abuso, e sim não poder contar para alguém que foi abusado. Então, quando tem um ambiente seguro, aquilo se resolve. Tanto que nos processos terapêuticos, quando a pessoa vem lá com 40 anos de um histórico de abuso, ela resolve uma questão de abuso que ela viveu numa escuta. Só que se ela tem isso na infância dela, com o pai presente, com uma mãe presente ali, ela se sente segura, porque o que faz a criança não falar? Eu fiz o que fizeram comigo, eu sou culpado, eu fiz errado, né? Então, promover esse ambiente de escuta na área médica é esperado, né? Ou deveria ser esperado, porque hoje em dia nem olha e passa remédio. Lógico, não são todos profissionais assim, né? Mas muitos profissionais da área médica são representantes farmacêuticos. Eu falo que até às vezes o farmacêutico tem mais bagagem do que alguns médicos, lógico. Esperamos que isso seja raro, né? Mas é um pouco mais comum do que a gente imagina. Então, ver isso acontecer com um profissional da área de odontologia é ainda mais surpreendente, né? Porque é isso. Eu sei porque lá em casa tem uma turma que faz muito bem o trabalho de resolver. Eu digo os meus dentes também que tem coisa para resolver. Mas a gente percebe esse espaço, a oportunidade de poder, então, quando eu vou com meu pai, vai cuidar de mim, é o momento que eu tenho de estar com ele. Então, é o momento que a gente tenta conversar, mas às vezes e não, tipo, fala, aí para, abaixa e fala o que você quer falar, para a gente poder conversar. Mas a gente dá realmente espaço, só para concluir isso, da profundidade da importância desses profissionais da área de odontologia que podem oferecer na vida uma transformação significativa na vida do paciente, né? Fala se é complemento. Posso falar só uma outra observação? Vocês estão falando aí do que é importante, né, dentro dos consultórios, e alguns pacientes que eu tive a oportunidade de perguntar assim, o que fez você voltar aqui? Legal. E aí eles falam assim para mim, o seu abraço e o seu olhar. Então não é só escutar. Os pacientes que voltam, eles voltam porque eu olho dentro dos olhos deles, isso é relato de paciente, tá? Você olha dentro dos meus olhos, você me escuta com muita atenção e você me abraçou quando eu cheguei e quando eu estava indo embora. Então, assim, olha isso, né? Sim. Então, isso faz muita... As pessoas precisam, não é só de... Elas precisam serem escutadas, mas elas precisam... O ser visto, né? O ser, exato, ser reconhecido. Assim, você está ali presente naquele momento, de fato, para ajudar aquela pessoa. Sim.
e não simplesmente para prescrever alguma coisa e ir embora. Sim. Né? Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, olha só, se eu tivesse que escolher entre você fazer o que eu estou te orientando e te dar a receita, eu jogava essa receita fora. Porque o que a gente está conversando aqui é muito mais importante do que o que eu vou prescrever para você. Sim. Né? Então é isso, é a escutativa e o olho no olho, e é a atenção plena que a gente tem que dar para os nossos filhos, a gente precisa dar para os pacientes também, que muitas vezes não tiveram lá na infância, né? E aí eu falo para os meus pacientes que hoje eu sei por que eu fiz pediatria. Porque eu preciso tratar todas as crianças feridas de todas as pessoas. Entendeu? Toda pessoa tem uma criança ferida. Sim. E eu tô pronta para tratar a criança ferida Sim. de todo mundo. Todo mundo vai ter que ter um pediatra. Né? E é legal que você falou uma coisa do toque, né? A gente estava falando isso no nosso encontro, uma vez que a gente teve, que é a maior ferida do ser humano. Eu tô aqui no jejum triturando toda a canela. Então, a maior ferida do ser humano é o toque, ou é a falta dele, né? Ou é o toque abusivo ou o toque violento. Lembrando que a gente forma o nosso corpo ali totalmente envolvido, né, com líquido amniótico, então tem toda uma formação, uma estrutura, e de repente aquilo ali de uma hora para outra, muitas vezes, né, porque às vezes é parte cesárea, então de uma hora para outra é rompido. E aí a falta que aquilo gera. Então, um olhar, né, então uma escuta, no sentido disso que a Ingrid bem falou, do olhar, o toque, né? O quanto isso vocês podem experimentar em casa, assim, abraçar uma pessoa, mas abraça a pessoa. Espera ali uns 6 segundos naquele abraço. O corpo responde, né? A gente não tem aquele processo de dor, quando a gente bate em algum lugar, a gente bota a mão, anestesia, vai liberar endorfina ali, né? Vai liberar dopamina, vai liberar diversas substâncias que vão atenuar. Então, o quanto é importante esse olhar, essa escuta, né, esse toque, né, sempre de uma forma muito respeitosa, porque é isso, né, na vulnerabilidade, ainda os profissionais da área da saúde vão receber pessoas com dores, então tem uma vulnerabilidade, essa dor pode gerar um sofrimento, muitas vezes, mas a gente espera que um dia o profissional vai para o encontro de vocês e para querer fazer um aprofundamento, uma manutenção, né, não ficar nessa questão só imediata, né, mas uma questão como era, né, que hoje em dia não é mais nas culturas orientais, onde você se trabalhava para não precisar adoecer, né, não precisar o corpo falar. A gente vai ter que finalizar, porque Valéria... Você quer falar alguma coisa, Valéria? Tá tudo bem. Valéria tem um compromisso, eu quero agradecer vocês por terem aceitado participar dessa conversa. Eu espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade de fazer parte dessa nossa conversa. Eu espero que isso tenha aberto a mente de vocês para novos horizontes, para questionamentos, e no final das contas eu vou deixar um questionamento aqui em aberto. Até que ponto o terapeuta consegue ajudar um médico a melhorar a sua clínica? Até que ponto um dentista consegue ajudar um médico a ter uma visão ampliada do seu paciente? De que forma o médico consegue ajudar o dentista? De que forma o dentista ajuda o terapeuta ajuda o dentista? De que forma a gente consegue fazer uma multidisciplinaridade com esse paciente, e quanto esse paciente vai se beneficiar dessa multidisciplinaridade? E quantos profissionais que tiverem a oportunidade de aprender com todos esses profissionais também vão poder melhorar o seu atendimento e os resultados que vai poder entregar para os seus pacientes. Um abraço, um beijo para vocês. Obrigada, meus amigos. Tchau, e até a próxima. Obrigada, gente.